Pompeii night. He's looking at you, kid. Frankly, my dear, I don't give a damn. Hilda, are you decent? Me? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriela Baliego e este aqui é mais um vídeo da Caixa de Sucessos. Hoje nós vamos falar sobre a maravilhosa, incrível, sensacional Dorothy Dandridge. Em 9 de novembro agora, se ela estivesse viva, ela teria feito 100 anos de idade. Nós aqui da Caixa de Sucessos adoramos essa atriz, nós temos várias matérias sobre ela no nosso site, inclusive sobre as visitas dela ao Brasil. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição, ela tá uma matéria bem completa e bem legal se você é fã dela. Mas aqui neste vídeo, que também vai servir como um alerta, vamos dizer assim, nós vamos falar sobre a relação da Dorothy com o diretor Otto Preminger. Os dois se envolveram nas gravações do filme mais famoso da Dorothy, que rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz, o Carmen Jones. Infelizmente, esse relacionamento tóxico acabou afetando diversas facetas da vida da Dorothy, fez com que ela, infelizmente, não acreditasse em todo o potencial que ela tinha. Mas é claro que o assunto é muito amplo e nós vamos falar hoje sobre a relação dos dois e como a Dorothy merecia muito mais. Então, vem comigo. Bom, para isso vamos entender como Otto e a Dorothy se conheceram. A Dorothy já sabia que os estúdios de Hollywood queriam fazer uma adaptação com um elenco totalmente negro da ópera Carmen. Ela sabia que ela tinha o que era preciso para ser a Carmen Jones, né, o papel titular, mas ela precisava convencer o diretor, que justamente era o Otto. Então, para isso, o agente dela, o Earl Mills, conseguiu que o Otto fosse a ver em um dos seus shows, mas ele não ficou impressionado porque ele achava que a Carmen era uma personagem muito sensual e a Dorothy era muito elegante para isso. O Otto, inclusive, teria dito o seguinte: ela está ótima, uma performer incrível, uma mulher sofisticada, mas não consigo imaginar em uma fábrica de fazer paraquedas ou em um hotel barato com o soldado. A Dorothy realmente era muito elegante, mas ela queria muito papel porque ela tinha certeza, e ela estava certa, de que esse papel seria uma grande chance para ela em Hollywood. Então, o que o Earl fez? O Earl, ele tinha um escritório no mesmo prédio do irmão do Otto, que era o Ingo, e aí ele começou a enviar algumas fotos da Dorothy, capas de revistas com a Dorothy, para ver se o irmão, né, do Otto conseguia convencer o diretor a pelo menos ver a Dorothy para fazer um teste. Deu certo, o Earl conseguiu um teste cara a cara da Dorothy com o Otto, mas novamente, quando ela chegou lá, ela teve mais uma decepção. Ele não queria que ela fizesse um teste para o papel da Carmen, e sim para o papel da Cindy, que era a namorada devotada do personagem do Harry Belafonte. A Dorothy, como ela disse, ela queria provar que ela poderia fazer uma prostituta tão bem quanto uma freira, né? Então ela estava obstinada em fazer dar certo. No filme estrelado pela Halle Berry, o Introducing Dorothy Dandridge, mostra muito bem essa cena, o que a Dorothy resolveu fazer. No segundo teste, porque ela poderia voltar, porque o Otto virou para ela e falou assim: olha, você estuda o papel da Cindy, volta pra gente fazer a leitura. Como ela queria o papel de Carmen, o que ela fez? Ela comprou uma peruca, ela comprou uma blusa, né, tomara que caia, que hoje em dia não se fala, mas tomara que caia, mas com decote aqui, canoa. Ela comprou uma saia com fenda e ela entrou na sala no dia da audição. Ela começou a movimentar os quadris de uma maneira bem sensual, exatamente como parece no filme, né, da Halle Berry. E quando ele viu, assim, o Earl, o agente da Dorothy, virou e falou que o Otto disse assim: meu Deus, você é a Carmen. Naquele momento, a Dorothy sabia que tinha conseguido o papel. Em junho de 1974, ela começou a gravar o filme. O Harry Belafonte conta na autobiografia dele que naquele começo ali das gravações, ele teve um caso com a Dorothy e ele diz que ele a amava muito, mas como a esposa dele estava grávida na época, ele não iria se separar dela e a Dorothy não queria esse tipo de complicações, né, no relacionamento, então eles terminaram. O Otto, ele era casado legalmente, mas ele estava separado da esposa. A esposa, inclusive, estava saindo com outro homem.
Então, o que aconteceu? Os dois acabaram se envolvendo, a Dorothy e o Otto. A Dorothy começou a procurar muito o Otto para ter validação, então o Earl, inclusive, descrevia a relação deles como se o Otto fosse o deus pessoal da Dorothy. Depois que eles faziam o dia das gravações, os dois iam ali para uma sala para rever as cenas dela, e aí ele pontuava o que ela devia fazer, o que ela não devia fazer, o que ela estava fazendo certo, o que ela poderia melhorar. E, nesses encontros eles acabaram se envolvendo romanticamente. Só que aí está o problema, ele queria controlar todos os aspectos da carreira da Deirdre. Isso acabou sendo o começo do fim para ela. Apesar dos pesares, o Otto era bastante generoso, então ele ajudou a Dorothy a comprar uma casa, a se tornar mais ainda sofisticada, então ele a levava, mostrava de tudo do bom e do melhor. Ele inclusive adorava ver os shows da Dorothy e isso causava um mal-estar entre eles, porque o Otto ele era muito crítico, então toda vez que ele via o show dela, ele apontava alguma coisa que estava errado. E o Earl Mills conta que uma noite ela ficou muito nervosa porque o Otto estava presente, ele foi lá nos bastidores e os dois começaram a discutir porque ele não gostou do vestido dela, ele não gostou de algumas coisas que ela faria durante o show e ela ficou tão nervosa que ela colapsou durante a apresentação. Então a gente já pode ver que a relação deles já não era nada boa. Como eu falei, a Dorothy ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz em 1955 pelo papel dela em Carmen Jones e ela estava no auge da carreira dela. Ela foi para o Festival de Cannes, ela foi para todos os festivais que você possa imaginar e o Otto estava sempre ao lado dela. É claro que todo mundo ali sabia que os dois tinham um caso, né? Estavam juntos, mas era como se fosse um segredo aberto na indústria cinematográfica. A partir do momento que a relação deles começou a florescer, ele queria mudar o repertório dela dos shows. Então ela fazia um show que era mais sensual e ele queria fazer com que ela descartasse totalmente a imagem de Carmen e ele deu a ideia dela mudar o repertório dela, usar roupas mais recatadas, mas as apresentações dela assim foram um fracasso e ela teve que voltar à maneira que ela fazia antes. A partir daí ele também começou a atrapalhar inclusive a carreira cinematográfica dela. A Dorothy ela foi convidada para interpretar o papel da escrava Tupitin em O Rei e Eu, que ficou para a Rita Moreno. Todo mundo já se falava ali nos jornais que o papel era da Dorothy e ela não queria fazer o papel porque ela não queria interpretar uma escrava. Mas o agente dela, todas as outras pessoas que estavam ali com ela e sabiam da dificuldade de se conseguir papéis, especialmente quando você era uma mulher negra, falaram pra ela, não, vai lá, tenta, faz. Já estava praticamente ali combinado que ela iria fazer o papel, mas ela foi conversar com o Otto falou que, olha, você tem que ver que o Will Brynner e a Deborah Kerr estão em papéis ali condizentes a eles e você merece um papel ali de destaque, não um papel de uma escrava. Ali eles discutiram e também com a indicação do Otto, ela resolveu descartar o papel. Só que o problema é que ele não levava em conta que apesar da Dorothy ser uma atriz incrível, ela já não tinha muitas oportunidades em Hollywood antes do Oscar. E depois também eram mínimos. Com uma mulher negra em Hollywood, todo o preconceito, ainda sob o Código Reis, que não permitia beijos interraciais nas telas ou relações interraciais, ela não tinha muitos papéis. Naquela época, o Sidney Poitier estava em ascensão, mas ele também fazia o papel do que chamam hoje de o bom negro. E para uma mulher negra era ainda muito mais difícil. Nós temos o caso de sucesso da Lena Horne, mas ela também ficava ali confinada a apresentações musicais dentro dos filmes que poderiam ser facilmente descartados se a obra passasse no sul dos Estados Unidos. Então é muito complicado. E ali no momento que a Dorothy ela descartou o papel no Rei e Eu, ela ficou 2 anos sem estrelar em mais nada. Esse, no entanto, não foi o ponto final da relação do Otto e da Dorothy. Os dois continuaram a sair. O Otto adorava mostrá-la assim para as pessoas. Ele também tinha exigências rígidas do que ele gostaria que a Dorothy fizesse ou não. Por exemplo, ele gostava que ela usasse apenas bege e branco e ele colocava na poupança dela, ou seja, na conta dela, $5.000 por mês para eles continuarem ali naquele estilo de vida, né?
Embora, é claro, deixar bem claro, a Dorothy sempre continuou trabalhando, sempre continuou fazendo as apresentações dela. O Otto nunca iria colocar a carreira dele em risco para assumir um romance interracial. E a Dorothy queria muito casar, ela queria muito ter uma família. Ela acabou ficando grávida do Otto, pelo menos é o que dizem algumas biografias sobre ela. E uma amiga dela, mais próxima, disse que isso nunca aconteceu, mas teve que abortar, e isso foi o ponto final para ela, porque ele não queria mesmo. Foi ali que ela percebeu que ele não queria de jeito nenhum assumi-la em público. Bom, aí nós vamos um pouquinho mais pra frente, já casada com Jack Dennison, ela começou a gravar Porgy and Bess com o Sidney Poitier, e o diretor original não era o Otto. Só que ele teve um problema, o diretor original, com o Goldwyn, que era chefe da MGM, e ele foi substituído. A relação entre os dois já não era nada boa, e o Otto humilhava a Dorothy nos bastidores do filme. Humilhava assim dela sair chorando pro camarim. Era muito grave e era um assédio moral e psicológico nojentos de se ver. Sidney Poitier, que estrelava o filme com a Dorothy, até afirmou que o Otto não tinha nenhuma paciência com a Dorothy, e na cena até ele pulou em cima dela e falou assim: o que tem de errado com você? Você desistiu de ser atriz? Que tipo de atriz você é? Nervosa, ela continuou a gravar o filme, claro, mas todos ali percebiam que ele tinha um prazer de humilhá-la e de deixá-la para baixo. Dorothy, que naquela época já estava com depressão, foi apenas piorando, então ela não interagia com as pessoas no set de filmagens e ela ficava ali fechada no mundo dela, muito, muito triste. Naquela época a gente tem que ver que a Dorothy, né, depois, ela foi casada com o ator e dançarino Harold. Ela teve uma filha com ele, a Harolyn, lá nos anos 40. Infelizmente ela nasceu com problemas que nós hoje chamamos de PCD, né, pessoa com deficiência. Depois disso ela se envolveu com vários homens brancos. Então na mídia as pessoas começaram a dizer, né, de uma forma horrível, que a Dorothy tinha preconceito com homens negros. E o Otto, inclusive na autobiografia dele, alimentou esses rumores falsos, afirmando o seguinte: ela era divorciada de um homem negro, tinha uma criança com problemas. A partir daí, ela evitava homens negros e sempre escolhia homens brancos. Inclusive, ele na autobiografia ele não fala nada de como a Dorothy, ele nem menciona que os dois se envolveram romanticamente. É como se ela simplesmente fosse uma peça descartável na vida dele, apesar deles terem tido um romance, né? Um caso que durou aí anos. E é muito triste de se ver, é como se ele quisesse degradar a história da Dorothy. O Otto não parou por aí, tá? Ele deu a entender, inclusive, que a Dorothy, ela tinha nojo de homens negros. Em uma cena que ela precisava colocar a mão na cabeça do Sidney Poitier de uma maneira que era justamente para humilhar o personagem, né? Ela ficou receosa porque ela achou que o Sidney poderia entender de outra forma e ela não queria fazer, ela ficou muito nervosa. E o Otto começou a dizer que ela não queria tocar nele porque ela tinha receio de tocar num homem negro. Isso na frente de todo mundo, tá? Em uma cena de estupro, inclusive, que acontece no filme, o Otto deu a entender pro ator negro, que ele era um ator negro com uma pele bem escura, que ela estava em pânico de ter que fazer a cena porque ele iria tocá-la. Até o ator depois ele virou e falou: mas eu não vi nada disso na Dorothy, ela foi profissional, entendeu? Então eu acho que ele mesmo instigava, como se ele quisesse que a Dorothy ficasse isolada de todos, sabe? Pra ele mantê-la ali sob o poder dele. Eu falei, ela já estava casada com o Jack Dennison e ela abriu um restaurante, investiu no restaurante para ele poder abrir, né? E ela convidou o Otto para conhecer o restaurante. E na autobiografia dele ele fala que o restaurante era horrível, que ele sabia que não ia dar certo. E ele não parecia nada impressionado. E a Dorothy, ela queria levar ele lá para mostrar o triunfo da polêmica envolvendo Porky and Bess. A Dorothy, muitas críticas falaram que ela estava ótima no filme, mas o Otto, mais uma vez, ele virou pra ela e falou assim: você estava uma porcaria nisso. Pois é, gente. Então eu acho que eu uso essa matéria aqui para alertar vocês que esse relacionamento que a Dorothy tinha com o Otto era tóxico, era abusivo. Então, se você vê algum desses sinais no seu relacionamento, foge. Sério mesmo.
porque uma pessoa que te ama, ela não te degrada dessa maneira. Bom, gente, vocês estão gostando desse vídeo? Então, por favor, deixe seus comentários, suas curtidas, compartilhe para todas as pessoas que são fãs da Dorothy e querem conhecer um pouquinho mais sobre a vida dela. Ele ainda assim queria trabalhar com ela, tá, gente? De acordo com a biografia sobre a Dorothy, que eu vou deixar aqui, que vocês devem ler, que para quem é fã da Dorothy vale a pena, ele fala que ele queria dirigi-la numa cinebiografia sobre a Billie Holiday. Pois é, gente, era uma relação aí muito conturbada, muito tóxica. Como eu contei aí pra vocês, quando a relação com o Jack chegou ao fim, ela estava ali falida e o Walter disse que a visitou e até achou que onde ela morava ali estava horrível. E mais ou menos nessa época aí, quando ela já estava com esses problemas na relação com o Jack, em 1960, ela veio no Brasil e já rolavam esses rumores, né, horríveis, né, de que ela não gostaria de se envolver com homens negros. Tanto que aqui no Brasil, quando ela foi perguntada se ela preferia o Harry Belafonte ou o Sidney Poitier, ela ficou muito brava e ela afirmou o seguinte: não compreendo a natureza da pergunta. É porque ambos são negros, então ela estava bem sensibilizada com esse assunto. Em 1962, ela terminou com Jack e, infelizmente, ela faleceu, se suicidou, na verdade, 8 de setembro de 1965, aos 42 anos de idade. Apesar dessa relação complicada com o Otto, ela foi enterrada com uma roupa bege, que era uma das cores favoritas dele, mas ele não compareceu ao enterro. Muito triste porque ela tinha um potencial, ela era uma atriz incrível. Tem tantos filmes dela que a gente pode ver hoje em dia que ela tinha aquele poder de estrela que poucas pessoas têm. E, infelizmente, pelo preconceito racial, ela não pôde mostrar todo o potencial dela. Eu espero que este vídeo aqui se sirva como um alerta para você procurar saber mais sobre ela, porque a Dorothy era realmente uma mulher e uma pessoa incrível. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!